Alô pessoal, aqui fala Valdir Carvalho com você com muito prazer e depois a gente vai falar sobre a novidade da rede Hits de rádio, mas o papo hoje vai ser, infelizmente a gente tem evitado falar sobre política, está aí envolvido com a política, né? Mas a gente tem recebido algumas informações que têm deixado a gente triste e são informações graves, né, sobre comportamento de certas igrejas que estão aí fazendo, né, campanha eleitoral, que estão ameaçando os seus membros, e tem caso aí de igrejas evangélicas, né, que estão aí excluindo até membros, porque se não votarem o candidato do 22, né, essas igrejas aí elas estão fazendo um terror eleitoral muito forte, um terror espiritual muito forte em seus membros, e se esses membros não votarem, né, no candidato da direita ou da extrema direita, eles estão excluindo essas pessoas. Há relatos da Igreja Universal, a gente vai dar logo o nome, né, da Igreja Universal. A Igreja Universal que tem uma história, não os membros, né, mas os seus líderes, tem uma história muito suja, um pouco comprometida. O Bispo Macedo já foi preso, por mais que falem, né, que foi injustamente, mas a gente sabe como é que foi. Eu posso falar porque eu vi aí como é que foi o início do Bispo Macedo, da Igreja Universal, as suas reuniões, né, aquele comportamento de fala sempre no intuito, né, de ensinar os pastores a tirar o dinheiro do povo. Depois foi preso. Tivemos caso aí do Bispo Rodrigues, que foi também preso, depois foi denunciado por muita corrupção, aí depois foi afastado da Igreja Universal, e vários pastores, mas muitos pastores que saíram da Igreja Universal porque estavam metidos com corrupção. Tivemos aí agora também, depois de um pouco, o Valdomiro, que era de lá, né, e também aí se desentendeu com o Bispo Macedo, e aí formou a Igreja Mundial. É o caso do R.R. Soares, que no início também, né, dizem que eles são cunhados do Bispo Macedo, mas o R.R. Soares, e o que acontece, eles se desentenderam e abriram, né, cada um formou a Internacional e o outro formou a Universal. Bom, mas aí os procedimentos são sempre o mesmo, mas com relação ao R.R. Soares, eu não tenho o que falar, entendeu? Agora, a Igreja Universal, os pastores, na sua grande maioria, não são formados em teologias, né? Infelizmente, a Igreja Universal, o cara aceitou Jesus hoje e amanhã ele já é pastor. Não passa por um processo de aprendizado, não tem teologia, não tem nada. O que existe ali é um trabalho feito, né, para poder mexer com o emocional do povo e tirar o dinheiro das pessoas. Tem, sim, alguns trabalhos no início interessantes, alguns trabalhos beneficentes, né? A própria ABC, a Pestalozzi, uma porção de coisa aí que ela fazia, né? A Igreja Universal, não sei se ainda faz mais, fazia aí umas ações sociais, mas a gente sabe também que essas ações sociais elas têm todo o intuito né, porque tem que fazer por causa dos impostos. Bom, mas infelizmente a gente tem recebido informações de pessoas visitantes que estão indo nas igrejas e chegam lá, os pastores estão abrindo a Bíblia, em passagens que falam da direita, da esquerda, né, que Jesus vai botar as pessoas, que eles, no caso, os que ficarem vão jogar para a esquerda, o bode vai ficar para a esquerda, né? E as ovelhas ficam na direita, e quem votar no Lula da parte da esquerda, então a Bíblia menciona, tem passagem também do Velho Testamento que fala 13, aí joga o 13 com maldição, e quem votar no Lula está amaldiçoado. Até isso eles falam, né? As informações que a gente tem recebido é que quem votar no Lula será amaldiçoado por Deus. Pastores estão subindo no púlpito, né, para poder falar de política, porque, para quem não sabe, o púlpito, né, ele é um local santo. Isso, né, quando Deus instituiu aí, né, essa questão dos átrios, dos templos, essas coisas todas, sacerdotes só podiam entrar nos átrios dos átrios, só podiam entrar em certos locais se eles tivessem, vamos botar perfeitamente, né, perfeito, mas eles estivessem sem uma mancha. Eles tinham que se preparar para poder entrar ali naquela parte lá do Santo dos Santos, colocava em sua cintura a corda e com um sino. Se ele entrasse naquele local ali de forma impura, só escutava o barulho do sino cair, porque ele já tinha sido fulminado, né, no caso ali do sacerdote. Então ele tinha que ter levita,
bonitas, mas tinha que ter um preparo. Você não pode chegar num local que é santo, chegar impuro. Foi o caso de Moisés, né? Subiu lá no monte, olha aqui, Moisés, tira aí as sandálias do teu pé, porque o local que você está pisando é santo. Então, nós temos que ter essa consciência de que ali é um local santo, não pode ser usado para você coagir, ameaçar, mentir, né? E hoje em dia não, hoje em dia qualquer pessoa sobe no púlpito, não tem preparo nenhum, já está lá subindo no púlpito. Então, isso vem prejudicando fortemente a imagem da igreja. Isso, né, não é só a Igreja Universal. A gente fala dela porque ela que tem mais colocado terror nos seus membros. Aí o que acontece? Você também não tem um trabalho forte de teologia. As pessoas também são muito levadas pelo sentimento. Não leem a Bíblia, não faz aquilo que os crentes de Bereas faziam, né? Paulo pregava, Paulo falava, e os crentes de Bereas chegavam ali e liam na Bíblia para saber se aquilo, né, que ele estava falando, se aquilo condizia com o que estava na Escritura. Então, o próprio apóstolo Paulo falou que os crentes de Bereia eram os crentes mais bem-aventurados, porque ele falava e eles conferiam. Hoje em dia não, as pessoas vão à igreja, não leem a Bíblia, as pessoas não procuram saber se o pastor falando tem verdade, as pessoas não fazem pesquisas, não fazem estudos bíblicos, então quer dizer, são muito mais fáceis de serem manipulados. A Bíblia é muito clara sobre isso, ela diz que o povo tem que ter sabedoria, ela tem que ter conhecimento. Ela diz que o povo sofre por falta de sabedoria, o povo geme por falta de sabedoria. Salomão diz, né, que a sabedoria serve de defesa, assim como de defesa serve o dinheiro. Só que a excelência da sabedoria é que ela preserva, ela salva a vida de quem a possui. Então, mais à frente, a Bíblia refere-se à sabedoria, né, como aquele colar, como uma esmeralda, é uma coroa de ouro. A Bíblia sempre em Provérbios, ela incentiva os seus leitores a buscar o conhecimento. Só que hoje em dia, a maioria das igrejas, a maioria, né, dos evangélicos, não procurem o conhecimento. Procuram-se revelações, profecias, mentiradas, sujeiradas, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não têm uma relação com Deus, são pessoas que vivem nas suas vidas normais, bebem, fumam, se prostituem, né? Fazem aí uma sujeirada, aí chegam à noite ou em qualquer lugar em reunião aí que é feito por algumas células sem uma orientação de um pastor, pessoas que são realmente rebeldes, que a Bíblia chama esses rebeldes de feiticeiros, né? A Bíblia trata a rebeldia como feitiçaria. Então, você pegando por esse pensamento, muito crente feiticeiro que tem hoje em dia dentro da igreja, revelações, profecias, casando as pessoas, onde a Bíblia, Deus não se mete em casamento. Então, quer dizer, toda uma sujeirada, toda uma bagunça, toda uma miscelânea que está aí envolvendo a igreja e, infelizmente, a igreja está se corrompendo com a política, perdeu a sua noção. Temos muitas lideranças aí, Silas Malafaia, eu gostava muito de Silas Malafaia, cansei de ver Silas Malafaia, né? Admirava Silas Malafaia, hoje não mais, não vejo, não consigo, tá como se fosse um ayatolá, né? Nosso ayatolá tupiniquim, né? Hoje em dia, uma pessoa quando fala com ódio, desprezo, antigamente é mentiroso, mente, Silas Malafaia é muito mentiroso, é uma pessoa ardilosa, antigamente caminhava muito com a esquerda, caminhava com Lula, caminhou com Temer, e onde você tinha, né, essa parte aí de governo, de presidente, não importasse qual era a ideologia, ele estava lá. Hoje ele está com o Bolsonaro, afundou, né, em parte o governo Bolsonaro, porque com essa radicalização, né, dele, infelizmente também pode ter certeza que muito do que o Bolsonaro fez é porque a igreja, vamos botar, esses líderes sufocaram o Bolsonaro. Então o que acontece? Mas a gente está recebendo essas informações dos cristãos, né, dos evangélicos que estão sendo coagidos, e o que é pior, hoje, né, a gente viu uma pregação aí, uma orientação, uma palestra de um padre, e a gente hoje fica um pouco meio até assustado. Você fala assim, gente, eu estou pirando, porque eu estou ficando maluco, porque não estou desprezando a Igreja Católica nem nada, né, mas a gente conhece um pouco da história da Igreja Católica, como ela sempre também era envolvida com a política. Então, hoje, a gente vê aquilo que está escrito lá também em Eclesiastes. Vamos botar assim, entre aspas, tá, por favor. Isso para a gente que aprendeu um pouco do Evangelho, então a gente tinha umas informações sobre a Igreja Católica, né? Então,
Hoje, a Bíblia diz assim, aí Salomão falou, eu estou vendo justos proceder-se, né, no caminho dos simples, e hoje eu vejo os simples proceder no caminho dos justos. Ou seja, hoje a igreja católica está com comportamento de igreja evangélica e a igreja evangélica está com comportamento da igreja católica antiga, né? A igreja aquela que era muito envolvida dos papas, que destruíam, colocavam reis, governos e assim por diante. E hoje a igreja evangélica aqui no Brasil, ela está nesse sentido. Então, esses pastores da Igreja Universal e de outras igrejas que estão ameaçando as pessoas não tomarem Santa Ceia, né? Estão excluindo, estão amaldiçoando, isso aí são pessoas que não têm formação de Deus. Essas pessoas não são pessoas cristãs, não são líderes que realmente estão cuidando do seu rebanho. Eles não têm preocupação com o rebanho, eles têm preocupação com a parte que lhe interessa, eles cuidam dos seus próprios interesses, né? Por isso Jesus falou que nos últimos dias, né, que naquele grande dia, muitos, né, vão ficar, poucos são os escolhidos, muitos vão subir, né, muitos são chamados e poucos são, né, serão os escolhidos, ou seja, muita gente da igreja vai ficar. Pessoas que também morreram, né, infelizmente a gente sabe como é que isso vai funcionar, estavam ali só por uma emoção, não tinha de fato, não estavam convertidas, estavam convencidas e foram enganadas, né, vou botar também assim, mas permaneceram no engano, porque a Bíblia adverte, né, que o povo tem que buscar sabedoria. Então, quer dizer, pessoas que também infelizmente morreram e que no dia da grande revelação, essas pessoas não serão salvas, porque o que Deus vai pesar é como está o seu coração, aquilo que você faz de fato. Deus está vendo como que você pega ali aquela parte do Apocalipse das igrejas, das 7 igrejas, e vamos ver em qual perfil a gente se encaixa, né? Porque sempre há uma reprovação. Então, quer dizer, esse comportamento pernicioso da igreja em estar ameaçando, envolvido com a política, levando pessoas profanas, pessoas fazendo política dentro da igreja, estão vendo partidas de futebol dentro da igreja. Todos esses atos é aquilo que Jesus falou, esse povo só me segue, né, só me honram com seus lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Então, quer dizer, a gente depois vai buscar saber muito mais sobre isso para trazer e condenar essa atitude da Igreja Universal e das outras igrejas que estão aí ameaçando, coagindo, que estão, né, obrigando os seus membros a votarem no 22. Não estou falando contra o 22, contra a campanha, não. E mesmo se fosse no 13 também seria da mesma forma. Você até falar sobre política, tratar de política é uma coisa, você sair do púlpito, você tirar um dia dentro da igreja, ou em outro, dentro da igreja não, mas isso tinha que ser em um outro local. A igreja é o local que tem que se adorar a Deus. Você vê que a gente sempre fala sobre isso. Muitas pessoas de outras religiões têm respeito pelo seu templo. Tem respeito pelo seu templo. O judeu tem respeito pelo seu templo. Agora, os evangélicos, na sua grande maioria, não têm respeito pelo templo. Conseguem violar de forma descarada, assim como no templo de Jesus. Quando Jesus foi ao templo, que ele subiu, que ele se revoltou, que ele viu o que estava acontecendo no templo, que estava fazendo do templo o comércio, quer dizer, ele falou que ali era a casa do pai dele, era a casa de oração, casa de oração. E infelizmente, hoje a igreja se transformou numa Babilônia, é uma casa babilônica, é uma bagunça geral. Infelizmente, tem igrejas boas? Tem, né? Tem pastores sérios? Tem, mas hoje é uma minoria, porque e essas igrejas que estão mais ainda assim, vamos botar, não vou dizer no interior, mas em alguns locais aí, algumas cidades, olha, a coisa está feia. Prática de adultério dentro da igreja, prostituição, crente aí que está vivendo uma vida de qualquer forma, lá dentro da igreja roda para um lado, roda para o outro, pratica espiritismo, né? Roda para um lado, sobe na parede, isso tudo é espiritismo, está envolvido dentro da igreja. E a igreja não tem essas coisas. Quando Davi lá cantava ou dançava, que ele veio dançando, teve um outro motivo, teve um outro propósito, não foi com essa finalidade que a gente vê hoje. Então, a gente infelizmente vê muito espiritismo dentro da igreja e muito espiritismo dentro da Igreja Universal. Arruda, galho, vassoura, sal, isso tudo é espiritismo que está dentro da igreja, está disfarçado, é ocultismo, né? Porque as coisas devem e tem que ser feita no nome de Jesus. Então, a gente condena e rechaça essa postura de ameaçar, coagir e forçar os irmãos, né? Intimidar os irmãos por causa de política, uma vergonha, né, por parte aí de alguma liderança, das lideranças evangélicas. O Cabo Daciolo tem denunciado muito isso no seu canal, tem sido muito criticado,
muito apedrejado, mas ele tem toda a razão. Infelizmente, tem muitos pastores aí que estão envolvidos com o outro lado, né, com a maçonaria, infelizmente. Eu sou Valdir Carvalho, em breve estou trazendo mais aqui informações sobre a rede Hits de rádio, hoje, né, que a gente está envolvido, e vamos trazer muita novidade para você. Forte abraço, beijo no coração, vote com consciência, não aceita a coação dos pastores, isso são safados, né? São canalhas, pessoas que não têm nada de Deus, são pessoas que não têm nada de Deus. Você sabe quem tem e aqueles que são os que não são de Deus. Mas agora, tem pessoas também que pedem para ser, né, infelizmente, manipuladas, serem enganadas, aí a gente também tem que respeitar. Forte abraço, beijo no coração, do amigo Valdir Carvalho e até a próxima.